Vitrine de negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar, sua história o mundo vai escutar. Fui celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra mostrar, a hora é agora de se destacar. Vitrine de negócios, pra quem quer ser lembrado e nunca mais passar despercebido. E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. E o que é importante citar aqui, né, Evânia? Chegamos ao último episódio, ao último capítulo desta temporada do Vitrine de Negócios, um projeto que nasceu, na verdade, para revelar histórias, falar um pouco de mercado, visão empreendedora, mas também trazer um pouco das histórias das pessoas que lideram grandes empresas e grandes negócios e que estão transformando, né, o mercado, inspirando pessoas. E o que a gente pôde aprender aqui nesses capítulos, né, nesses episódios, a gente aprendeu muita coisa, né, Ivânia? Aprendi demais com todos os nossos convidados, viu? Eu tenho certeza que hoje, com essa convidada especial, aprenderemos muito mais. Foi um grande aprendizado. Entrevista é sempre bacana, mas aprender e interpretar as histórias que passaram por aqui foi um aprendizado muito grande. E ao longo dessa temporada conhecemos líderes de segmentos diferentes e para encerrar esse ciclo, então, vamos receber uma mulher que vem rompendo aí paradigmas em um mercado historicamente liderado por homens, mas isso vem mudando. É isso mesmo, Ginês. E ela é especialista em lançamentos imobiliários, sócia e gestora da SFT Imobiliária e uma profissional que prova diariamente que liderança, visão estratégica e competência não tem gênero. Hoje vamos conhecer a trajetória da Thaís Terra, entender os desafios de construir autoridade no mercado imobiliário, falar sobre empreendedorismo, liderança feminina e descobrir quais oportunidades estão movimentando o setor. Thaís, seja muito bem-vinda ao Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Obrigada, Evânia, pelo convite. Muito obrigada, Ginês. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar aí um pouquinho, né, da nossa trajetória, dos nossos pensamentos, do que eu vejo que realmente acrescenta, agrega e traz muito propósito para a nossa vida. Acredito que esse bate-papo vai ser muito bom. E o que é bom também, Thaís, é que você está encerrando nesse ciclo que para a gente também era novidade, né? A gente criou o Vitrine justamente para falar com empresas, mas também falar com pessoas, né? E encerrar com uma mulher, com uma empresária que desbravou e está construindo um negócio, para nós também é muito importante, muito gostoso. Eu que o diga, né? Ela fala assim, aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, mas a gente vê também o quanto o papel, né, do homem e da mulher, eles são reconhecidos de forma igualitárias, né, para todas, não existe diferenciação e obrigada. Então, Thaís, assim como você, nós tivemos outros convidados, parceiros, pessoas que acreditaram no nosso projeto e eu vou citá-los aqui agora. É a Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, Ademicon, Mude Imobiliária e Grupo Piena. Agradecemos também a São Bento Incorporadora, a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Marquesana Marcas e Patentes, a SFT Imobiliária e a eForte Incorporadora. Estes foram os convidados da primeira edição do Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Agosto, depois desse episódio de hoje, nós retornaremos apenas em agosto, né, Ginês, com novos convidados. Novas visões, novas histórias. É verdade. Vamos começar então com a história da Thaís? Vamos. Vou deixar você perguntar primeiro. Thaís, o objetivo principal
do Vitrine de Negócio é contar a história do CPF por trás do CNPJ. Então, antes da gente trazer a trajetória da SFT Imobiliária, vamos conhecer melhor a Thaís? Ah, sim. Quem é a Thaís Terra? Gente, a Thaís, ela é uma pessoa bastante humana, né? Uma pessoa com convicções, princípios fortes de lealdade, ética. E eu acredito que essa boa base é o que faz a gente conseguir aí crescer, se desenvolver em cidades novas, porque nós não somos daqui, né? Tanto eu como meu irmão. Meu irmão foi o fundador aí da SFT Imobiliária. Viemos de Cidrolândia, uma cidade pequenininha. Que está crescendo muito, né? Que está crescendo muito. Cidrolândia está crescendo bastante. E é muito legal olhar para trás, sabe, Ginês? Porque a gente vê o quanto a constância e o acreditar, eles são fundamentais na nossa vida. E hoje a SFT, eu não posso deixar de demonstrar minha gratidão pelo André, o meu irmão. Ele nasceu do coração do meu irmão, né? Antes de nascer do coração do meu irmão, eu acredito que a SFT nasceu do coração de Deus, que foi passado para o André, meu irmão. A Evânia conhece ele é um cara extraordinário, um dos caras mais empreendedores, inteligentes, competentes que eu conheço. As coisas têm o poder ali na mão dele de virar ouro, ele realmente consegue extrair das oportunidades e das pessoas também o melhor que elas podem entregar. Então, assim, eu acredito que hoje, muito do que eu sou no mercado tem muito da liderança e do desbravar do André nisso tudo. Ô, Thaís, você começou essa entrevista falando em gratidão e falando da admiração pelo seu irmão. Sim. Isso é algo raro, né? Hoje em dia as pessoas reconhecerem, apesar de ser irmão, você falou de toda a trajetória. Agora fiquei curioso, o André está fazendo o que agora? O André hoje ele está explorando outros horizontes. O André está em Curitiba. Curitiba. Hoje ele tem uma imobiliária em Curitiba, mas fora a parte de imobiliária, ele também presta assessoria para incorporadoras grandes lá, onde ele faz o estudo de mercado, ele direciona essas incorporadoras, o melhor momento de lançamento, o que aqui vende, aqui não vende, o que a gente consegue trabalhar, o público. E, gente, ele virou um entendedor do mercado. Ele é muito bom. Ele é absurdamente bom, não é? André, eu conheço o André desde o início da SFT Imobiliária aqui em Dourados, então eu acompanhei a trajetória, né, o crescimento dele realmente. Ele é um líder nato, ele tem assim um conhecimento muito grande do mercado, que aí ele foi desenvolvendo, obviamente, mas ele tem sede de conhecimento, ele sempre buscou o autodesenvolvimento e ele não guardou aquilo para ele sempre, as pessoas que estavam ao redor dele crescer com ele buscou o crescimento dessas pessoas junto com ele. E assim como foi com você. Não existe mesquinhez, né, Vânia? A gente vem de uma criação muito humilde, né? Não existe mesquinhez entre nós, individualismo entre nós. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente capta, a gente repassa mesmo para as pessoas. Eu aprendi muito isso com o André também, né? De não reter para si o que é bom, esse individualismo. Não, a gente pensa pelo contrário, é com a coletividade, é com pessoas, é com mão de obra, pessoas são riquezas, pessoas são fonte de riquezas que a gente cresce. Então a gente não tem esse olhar só para dentro, a gente tem um olhar muito expansivo de a gente levar também quem a gente é, os pensamentos que a gente tem para as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas também precisam. Assim como um dia meu irmão precisou, ele recebeu, eu precisei, eu recebi, outras pessoas vêm até mim, também recebem, e assim a gente consegue ir multiplicando, né? E trazendo mais corpo e para que as coisas aconteçam e as pessoas cresçam também. Agora, Thaís, essa história tua é bonita porque você falou que veio de Cidrolândia para cá, né? E a gente sabe que Dourados, não só Dourados, mas Mato Grosso do Sul, temos muitos paranaenses, gaúchos, paulistas. Eu sou paulista, já estou aqui há mais de 20 anos. E você veio de Cidrolândia, veio para Dourados. Foi a primeira parada ou parou em outro lugar? A gente parou em Campo Grande. Campo Grande. Ficamos mais ou menos 15 anos em Campo Grande. Não, então, uns 10 anos em Campo Grande. Então, Cidrolândia, Campo Grande e Dourados. Dourados. E como que eu digo que eu já sei um pouquinho como que é, porque eu fiz isso. Mas chegar no mercado, que é um mercado imobiliário, olhando para as cidades, olhando para o potencial, e eu acho que passa muito assim também uma incerteza, né? Mas tem que ter muita coragem
foi: eu vou desbravar essa região. Me conta um pouquinho disso. Olha, o início, pessoal, é muito bom falar para a gente ver como que as pessoas, como que nós, humanos, né, precisamos ter ousadia e ter coragem nas nossas decisões. Porque o medo, ele é frequente em qualquer coisa que a gente faz. Existe um receio, se der certo ou não der, eu perder dinheiro e eu me prejudicar, o que vão pensar de mim, se eu cair, precisar me levantar. E Dourados não foi diferente. Além de não ser diferente, ser uma cidade que eu não conhecia, o meu irmão não conhecia, nós não conhecíamos ninguém na cidade. Mas o André, ele recebeu uma oportunidade da incorporadora Corpal de estar abrindo a SFT aqui. E assim, gente, o Fernando autorizou de manhã abrir a imobiliária aqui para ser parceira deles. Meu irmão à tarde estava aqui. E aconteceu de não dar mais certo e precisar recuar. Com muita humildade, ele falou: não, me dá essa oportunidade que vocês não vão se arrepender. E eu vejo que essa ousadia é o que faz a gente saltar, né? Dar grandes saltos aí na vida, não se intimidar. E às vezes eu posso ser um pouco emocional falando assim, é porque olhando... Mas a ideia também é essa. Nós estamos na vitrine. Porque olhando a nossa história... É uma história de vir para cá com muitos desafios. As portas não foram abertas para a SFT. Vamos ser honestos, a gente está num meio muito competitivo. O mercado imobiliário é um meio muito feroz, competitivo, agressivo. Imagina só, vir uma imobiliária de fora que tem bons resultados, vir para dentro dessa cidade. Então a gente... Pelos companheiros, a gente entende. Vai dividir o bolo, né? Vai dividir o bolo. A gente entende o sentimento que as pessoas não querem mais um concorrente para cá, mas ainda assim a gente não parou por conta disso. Então muitas pessoas falaram: vocês são doidos, o que vocês vão fazer para lá? Os nossos próprios concorrentes falaram: olha, vocês não vão vender nada, vocês vão ver, vocês vão chegar aqui, vocês vão se frustrar, é melhor você fazer parceria com a gente, hein? Porque se você não fizer parceria com a gente, você não vai vender. E 3 meses depois, nós ficamos em primeiro lugar em vendas, justamente nesse lançamento que as pessoas falaram que a SFT não venderia nada. Então, 3 meses, bateu primeiro lugar em venda. Primeiro lugar em vendas do lançamento que teve da incorporadora Corpal. E Thaís, a sua vinda aqui para Dourados, até hoje eu sei que você não é mais sócia da SFT, né? Você veio para trabalhar como corretora com o seu irmão na imobiliária. Mas hoje a sua trajetória... Né, seu irmão, ele alçou novos voos e você também voou, né? Hoje você não é mais sócia, você é a proprietária da SFT aqui em Dourados, né? Isso, amiga. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória. Quando o André fundou a SFT, né? O CNPJ, eu digo, não existia empresa física, eu estudava para a OAB, eu estava terminando a minha faculdade. Então eu consegui ajudar ele no administrativo. Aí aconteceu de eu colar grau e eu continuar meus estudos. Ele falou: Thaís, me ajuda, vem ficar 3 meses pelo menos em Dourados até o lançamento. Eu não consigo achar gente para fazer meu financeiro, para fazer o administrativo. Eu vim para ser administrativo. Então ele te pediu uma ajuda. Me pediu uma ajuda. Aí eu falei: então tá, eu fico 3 meses você aqui. Nem veio como corretora, Não. Aí o que acontecia? Muita gente queria desistir e eu convertia as desistências das pessoas em venda. E às vezes alguns corretores não conseguiam fazer isso. Ele falou: Thaís, você é boa em venda. Tira o Cresce. Eu falei: não tirar o Cresce. Não tira o Cresce. Eu falei: André, minha profissão é outra, minha área é outra. Tô tirando a OAB. Ele: não, eu pago pra você. Eu falei: não, se você paga, então eu tiro. Não tem problema. Aí eu tirei, fiz o meu Cresce, acabei tirando o meu Cresce. Aí eu comecei como corretora, mas foi a melhor decisão assim que eu fiz, porque Dourados me abriu as portas. Eu não tenho como falar de Dourados e não sentir muito carinho, muita gratidão, muita ternura por essa cidade, pelas pessoas dessa cidade. Ora, Thaís, é interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas têm talento e às vezes não sabem que tem. E o teu irmão enxergou. O meu irmão é uma águia. E você falou: Thaís, faz isso, porque ele já estava enxergando. Já estava enxergando. E às vezes você, não que você não enxergasse, mas talvez não tinha ainda percebido essa qualidade. O André, ele consegue tirar das pessoas o melhor realmente delas. Ele tem uma visão muito boa. Às vezes, eu não é puxando muito a sardinha pro lado dele, mas se você conhecer, você vai ver o cara assim, visionário que o André é. Ele consegue isso de muitas pessoas de formas diferentes.
Agora, essa transição involuntária de direito para a parte de imobiliária, faz quanto tempo já isso? Tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. E de lá para cá, o que mudou na visão da Thaís? Olha, profissionalmente, eu cresci e aprendi muito porque são áreas totalmente diferentes, né? Antes eu trabalhava no gabinete de uma desembargadora, eu só estudava, então era um trabalho, relacionamentos muito fechados, né? E agora não, a minha visão de mercado, de pessoas, ela ampliou, porque o tempo todo eu estou convivendo com muitas pessoas, eu convivo com muita gente o tempo todo, e você vai aprendendo que com algumas pessoas você precisa ser mais resiliente, outros você precisa ser mais firmes, outros você precisa ser mais posicionados, profissional. Ai. É relação humana mesmo. Porque é muito amplo, são muitas vertentes das formas que a gente muda, né? Eu acredito que eu cresci muito com o mercado imobiliário, talvez o que eu não teria crescido com o direito. Esse olhar para as pessoas, esse olhar para o mercado, olhar também para a diferença que existe entre cada ser humano, entre cada cliente. São muitos atendimentos, são muitas negociações onde você se envolve, você aprende a se envolver para você entregar realmente aquilo que é precioso para aquela pessoa. Aprendi muito a não tratar as pessoas como iguais, as pessoas elas não são iguais. Cada um tem seu desejo, né? Cada um Sua tem seu vontade. desejo, eu preciso entender, né? E olhar para essas pessoas com o máximo respeito. Não olhar para mim, mas olhar para elas com esse discernimento e com essa sabedoria e entender que existe individualidade nas pessoas. Talvez eu acredito que muito do sucesso que a gente tem, o que a gente busca, ou da grandeza que a gente quer alcançar, está muito relacionado a isso. A gente olhar e entender o outro, compreender, sair da superficialidade. Thaís, na entrevista da semana passada, a nossa convidada, que também veio de uma outra área, né? Ela veio do mercado financeiro, ela nos contou que tinha um preconceito, né, quando ela entrou no mercado imobiliário, quanto à profissão corretor, porque até então ela não conhecia, e hoje a visão dela é completamente diferente, tanto que ela trabalha com isso. Você, no início, teve também esse preconceito? Gente, até hoje. Quando eu vou deixar de ser advogado para ser corretor, né? E é um profissional imprescindível, né? Acontece, tem muito isso. É um mercado muito masculino, né? Vamos colocar assim, predominantemente masculino. Nas reuniões mesmo que eu frequento com as incorporadoras, geralmente é eu, a única mulher ali, ou eu e mais uma mulher ali. E existem os nossos desafios, né? Mas aprendendo, convivendo, a diferença que a gente consegue ali. Já teve algum momento que você pensou que você teria que provar muito mais por ser mulher e estando nessa profissão? O fato de você ser mulher seria mais sacrificante para Tipo você? assim, tem que entregar mais para poder provar. Que pergunta. Difícil, né? Pode tomar uma água, depois você responde. Olha, a gente vem de uma cultura, né, até mesmo pela profissão, muito masculina. E esse é um cuidado muito sutil que eu vejo que eu, como todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, não só os mercados mais masculinos como o imobiliário, mas nós precisamos ter essa linha tênue, sabe, de cuidado entre separar, entre quem a gente realmente é e muitas vezes a roupagem que a gente precisa colocar. Por vezes eu vejo muitas mulheres, assim como eu já precisei também, muitas vezes colocar uma roupagem às vezes mais masculina, mais dura, mais empoderada, porque parece que querem silenciar. A nossa voz não tem tanta força. Poxa, imagina só um mercado onde tem 100 homens e tem apenas 5 mulheres, ou onde as próprias pessoas já olham o homem como uma figura maior de autoridade, de poder, de compromisso, mas não olham a mulher da mesma forma. E eu acredito que isso é o mais bonito na área em que a gente está.
tanto para mim, como o líder da minha empresa, que estou à frente da minha empresa, como as pessoas que trabalham comigo, é a gente não se perder por precisar crescer nesse meio, a gente não perder quem nós somos, nós não perdemos a nossa feminilidade, nós não perdemos a nossa doçura, sermos pessoas, nós somos criadas para ser mulheres empáticas, acolhedoras, e a gente não pode se perder. Porque se a gente se perde nisso, no papel principal que é ser mulher, a gente se perde em tudo. As outras coisas também desandam, os nossos lares desandam, a nossa casa desanda, porque imagina só, a gente está o tempo todo numa roupagem de valente, de grande, de grandão, né? Mas a gente não... E quando a gente vai para casa, como que acontece? A gente tira essa roupagem? Geralmente não, aí as coisas entram em desequilíbrio na nossa vida. Mas o que a Ivânia perguntou é sensacional. A gente precisa realmente, por vezes, se posicionar, mas eu ainda creio firmemente que se posicionar sem a gente perder a nossa identidade de mulher. Essência. Não é uma competição, não tem que existir competição com os homens, entende? Precisa existir o quê? Equidade. Equidade. A gente precisa se complementar, né? E a equidade só vem com respeito. É verdade. Né? E sabe o que é legal, Ginês? Assim, adentrando um pouquinho mais no assunto. Claro. Como que é ruim a gente viver relacionamentos onde a gente precisa estar o tempo todo, principalmente as mulheres, estando nessa energia mais masculina, e acaba criando atrito. A gente cria atrito dentro das nossas casas, porque imagina 2 figuras masculinas dentro de casa, como uma peça de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, você não forma ele, a gente não forma nossas vidas, a gente não forma a nossa família, as nossas relações não são formadas por aquilo que é igual, a gente não tem que se igualar aos homens, é igual o quebra-cabeça realmente, a gente precisa olhar para o quebra-cabeça e ver o quê? As peças se encaixam justamente por ser diferente, aí vem a completude. A gente não precisa disputar território com ninguém, a gente precisa entender que a gente pode ser quem a gente é, conquistar o que a gente pode conquistar sendo quem somos, sem deixar de ser mulher, sem disputar espaço com o masculino aí. Perfeito. Mas é muito interessante a tua visão e eu concordo com ela. Obrigada. Tá? Concordo porque cada um no seu papel, né? De se ajudar, de se respeitar, de se complementar. É verdade. E por que eu tenho que me encaixar em algum lugar? E aí é que eu tô falando como homem, tá? Porque eu acho que é muito interessante essa tua visão, porque é sempre disputado, é sempre concorrido. Né? É verdade. Não é verdade? E essa disputa que não é necessária. Exatamente. Cada um tem que seu acaba papel. causando esse desequilíbrio. Desequilíbrio, exatamente. E falando em mulher, lá na SFT, tem mais mulher ou mais homem trabalhando? Senhor! Essa minha visão de postura feminina vem por trabalhar com muitas mulheres. Gente, é muito gostoso trabalhar com muitas mulheres, porque a gente vai aprendendo, né? A gente aprende a como lidar, a ser mais empático, a ser mais paciente. A gente aprende a lidar com as vulnerabilidades. Quando uma mulher perde uma venda, é um chororozinho a mais. Às vezes o homem fala, não, meu irmão, seus assim irmãos, mesmo. É assim mesmo, bola pra frente. As meninas já choram. Falam, eu perdi, tava tudo tão certo, mas trabalhar com mulher é fenomenal. Gente, a SFT é uma empresa muito, muito feminina. E hoje tem bem mais mulheres lá na SFT, então. Bem mais mulheres. 90% da SFT hoje são mulheres. Agora, só pra te provocar, você não tem nada contra os homens, não, né? Não! Mas pelo contrário, os homens são muito bem-vindos na SFT também. Não, mas acho que talvez por esse teu olhar de acolhimento, de entendimento, né, acaba naturalmente... acho que é o acolher dela. Acaba naturalmente propiciando um lugar mais aconchegante para as profissionais corretoras, né? Então, as pessoas, elas se familiarizam, né? Elas olham para aquilo que é igual, então talvez por eu estar na parte ali da liderança, falar, não, é uma mulher aqui, não é um homem. Às vezes as pessoas acabam se sentindo mais confortáveis em estar lá. Mas olha, pessoal, puxando a parte da SFT ter muitas mulheres, e eu fico aqui o meu reconhecimento às meninas que trabalham, às mulheres que trabalham na SFT, as corretoras. Nós temos alguns princípios muito fortes
de lealdade, ética, comprometimento, gratidão, como a gente já falou. E é muito legal olhar e ver que elas levam isso para o cliente, elas levam isso para fora da empresa, não é algo que fica internamente, não, pelo contrário, o negócio ele acontece, ele flui, ele transborda, tanto é que quem não tem esse perfil não se encaixa lá e tá tudo bem, cada um sabe onde se encaixa, cada um sabe o que é valor para si e com isso acaba gerando aí muitos negócios bem feitos, muitos clientes satisfeitos também, porque as pessoas elas querem ser olhadas de forma mais próxima, né? Não só de uma forma superficial, é só mais um cliente, não, lá na SFT não tem só mais um cliente, não existe isso. Thaís, possivelmente eu sou muito curioso em relação a nomes de empresa. E deve ter ali algumas pessoas que estão assistindo e deve estar se perguntando, mas o que será que é SFT? E muitos devem estar falando, T deve ser de Thaís. Né? O T deve ser de Thaís. Mas, e você falou de valores. Eu já conheço a história, mas eu vou deixar você contar. SFT. Me fala um pouquinho então, para quem é ouvinte, para quem é telespectador do nosso projeto aqui, o que é SFT? A gente tem o pensamento, né? O nome foi muito pensado, não foi um nome aleatório, nem um nome chutado. A gente tem o pensamento que nós precisamos, primeiramente, ter em essência as coisas, sermos, né? É o topo da pirâmide, é o ser. E com as coisas da vida, as futilidades da vida, as pessoas estão muito preocupadas em ter, em somente ter, em status. E a gente vem de um pensamento muito diferente, o pensamento que a gente precisa primeiro ser, né? Aí, qual que é a consequência do ser? É eu fazer, é eu tomar uma ação, eu tomar uma atitude, eu me movimentar em relação àquilo que eu sou. Aí fica o ser, fazer, que é essa ação, e o ter, que é a consequência, é a junção do ser e o fazer. A consequência é o resultado. Ter. É o resultado, é aquilo que vem ali por último, não é o mais importante, o ter não é o mais importante, o primeiro preciso ser, quem é a Thaís, quem é a SFT, quem é cada cliente, o que nós vamos fazer que mostra quem realmente somos, e a essência acaba sendo o ter, é a consequência, é a conquista, é o troféu, né? É o ser, o fazer e depois o ter. E não dá para ter o ser e ter o ter sem fazer. Não, é impossível. Depois que a gente te visitou naquela visita, a Ivânia, a gente começou a comentar sobre isso, né, Ivânia? Tentando aprofundar essa teoria. Então, o nome SFT tem uma teoria por trás e uma lógica. Tem um propósito, um propósito, né? muito, muito forte. Sim, é verdade. Né? É porque, além do ganho financeiro, né, a gente quer levar para as pessoas propósito de vida. Eu e meu irmão, a gente tem pensamentos cristãos, né? Pensamentos de que as coisas elas não são à toa. Então, mais do que às vezes só o superficial ou natural que a gente precisa existir dentro de nós também algo maior, algo que nos rege, algo que direciona a nossa vida. Porque a vida tem que ter um propósito, a vida não pode ser só isso daqui. Tem que ter algo maior que isso. O que eu deixo? Qual é o meu legado para essas pessoas? O que fica, para quem fica, né? Muito bom. Thaís, dentro da sua trajetória como empreendedora na área imobiliária, qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje? Que eu acredito que sejam vários, né? Desde esta transição de carreira, né? Do direito para a imobiliária. Mas qual desafio que foi o maior? Ela fala todos. Olha, porque ali na imobiliária você começou de baixo, você foi crescendo, você foi galgando a sua trajetória até você se tornar a proprietária. Sim. Então eu acredito que já dentro dessa trajetória já houve inúmeros desafios também, além do vender os imóveis, né? Tem também o desafio da Thaís como empreendedora dentro da própria imobiliária, né? Ivânia, ou se reinventar, porque a vida, as coisas, os processos que a gente passa para a gente crescer, para maturar, né, vem recheado aí, vem um sanduíche,
pessoas boas, pessoas ruins, boas intenções, más intenções. E eu acredito que é se reinventar, porque não só no mercado imobiliário eu acredito. E a minha intenção aqui também nem é falar negativamente do mercado imobiliário, mas a competitividade de forma ruim do negócio, com muitas mentiras, ela é muito grande, né? Então, às vezes você precisa mudar os seus pensamentos, guardar o teu coração, mudar a tua visão, recalibrar, sabe? Poxa, eu tô olhando sobre essa ótica, não, vamos olhar sobre outra ótica, porque se eu continuar nessa forma, eu não vou conseguir expandir. Se eu continuar por esse caminho que eu tô indo, eu vou me frustrar com o que eu tô fazendo. Então, eu vejo que o maior desafio é esse, é a gente tá se reinventando e não tá desistindo, porque contratempos, dificuldades, vem de todos os lados. Você já pensou em desistir alguma vez? Já. Já. 2 vezes eu pensei em desistir. Uma das vezes eu era só gestora, né? Eu lembro que eu liguei pro André e as pessoas não me aceitavam na empresa. Elas, por vezes, pensavam que eu poderia estar na empresa porque eu era irmã do André. Aí as Isso pessoas... foi lá no começo. As pessoas, elas não olham a tua capacidade, né? Não olham o teu esforço. E eu falei assim, não quero mais. Eu era 10h30 da noite, eu chorava, porque esse pensamento, às vezes muito superficial das pessoas, acabam, principalmente para as mulheres, que eu digo, né? Para os homens talvez não tanto, acabam afetando um pouco mais. Então eu realmente pensei em desistir. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento com a rivalidade aí do povo, que é bem forte. O mercado é pesado, né? O mercado Falando pesado. em mercado, nós começamos nossa primeira parte da entrevista muito com a parte humana e eu fiquei seu fã agora, tá? Obrigada. Não, você abriu o coração aqui, falou muito de coração aberto pra gente. De verdade. Então eu te agradeço você se abrir assim. Foi muito bacana. E essa ideia, né, do Vitrine, ouvir os empresários. Eu tenho certeza que quando a pessoa vê lá a fachada agora SFT, eu vou me identificar. Né? É o ser, fazer e o ter. Ser, fazer e ter. Mas eu quero agora pegar um pouquinho o lado profissional da Thaís. Como que você enxerga hoje, Thaís, depois de tanto tempo, né, construindo teu negócio, construindo tua forma de trabalho, e como que você enxerga o mercado imobiliário hoje? E quero falar tecnicamente, mas quero falar também, não deixando de lado o lado humano. Qual que é a tua satisfação ao atender um cliente? Uma família, alguém que quer comprar um imóvel, com toda essa carga humana que você leva? Existe uma realização tanto pessoal como profissional, né? Você conseguir trabalhar aí formas, financiamentos, condições que realmente vai ajudar aquelas pessoas. Existe uma satisfação pessoal mesmo de conquista, de certa forma, porque é muito prazeroso. Eu acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas que trabalham com o público em geral, você poder contribuir de alguma forma com as pessoas. E a SFT, gente, ela é uma empresa muito comprometida com as questões de poder facilitar mesmo, tanto facilitar o primeiro imóvel, a primeira moradia, o primeiro investimento, sem barganhas, sem mentiras. Tenho muito orgulho de falar que aqui em Dourados eu já consegui fazer muitas pessoas ganharem dinheiro, terem retornos realmente vantajosos. Eu jamais vou falar para um cliente meu pensando apenas no meu retorno financeiro, olha, faz isso daqui que você vai ganhar. Não é a forma que a gente trabalha, não é ético, não é profissional. Não quero crescer ganhando dinheiro desonesto, no meu ponto de vista. Mas eu vejo que o trabalho que a empresa realiza hoje, tanto o meu como da forma como eu ensino os corretores, passo para eles, é uma forma que o que esse cliente vai comprar é para uma moradia? Não. É para um investimento? Não é investimento? Vamos trabalhar assim com esse cliente nesse investimento ele tem retorno. E olha, Ginês, eu vou te falar, já fiz muita gente ganhar muito dinheiro nessa cidade. Por fazer um bom negócio. Por fazer um bom negócio. Exatamente. E você trabalha num mercado que
tem que envolver muita confiança, né? Porque de repente é um primeiro imóvel ou é um investimento. Como fazer para conquistar a confiança desse cliente? Vai mais uma água? Mais uma água, toma mais uma água. Mas depois da água vem a resposta boa, né? Você viu, né? Primeiro de tudo, né, é você saber o que você está fazendo. Você precisa saber o lugar que você está andando. Eu falo que eu não brinco de ser corretora, eu não brinco com o dinheiro e nem com a expectativa das pessoas. Eu domino aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho estudo sobre aquilo que eu estou propondo. O primeiro ponto é esse. Puxa a pergunta. Não, é isso, é exatamente isso. Né, como conquistar a confiança. Então, você sabendo o que você oferece, você sabendo se posicionar, você mostrando para o teu cliente que você entende a necessidade dele. Eu sempre bato na tecla que por vezes a gente precisa sair de nós mesmos, porque se eu começar a olhar para cada cliente sobre a minha perspectiva, eu não estou atendendo esse cliente, eu estou atendendo a minha perspectiva. Então eu preciso entender o que é valor para aquele cliente, o que aquele cliente busca. Só então eu consigo direcionar ele da melhor forma. Por vezes, direcionar ele da melhor forma, gente, é não fazer um negócio. Porque talvez aquele não é o momento para aquele cliente e tá tudo bem isso acontecer. Então a gente precisa ter os olhos mais éticos, sabe, e profissionais e frios por vezes para a gente deixar o que a gente quer para trás e olhar para essa pessoa e falar, não, esse investimento aqui, isso é algo bom para essa pessoa, não, isso daqui não é bom para a pessoa. Então eu vejo que isso pode parecer teoria, mas funciona, sabe por quê? Porque no fundo, a gente sempre sabe quem nos quer bem. A gente sabe, no fundo, em quem a gente pode confiar realmente. Por vezes, quantas vezes as pessoas realizam um negócio e falam, mas eu tava meio assim, mas o corretor insistiu tanto. Não tem que ser pela insistência. A pessoa precisa comprar a verdade, sem mentira, sem bajulação. E eu prezo muito isso, pela verdade. Independente se é um vendedor, seja qual seja E no mercado como esse, isso gera fidelidade, né? Gera. Porque nós temos você cria um vínculo, né? Sim. Graças a Deus. Tem clientes que já compraram várias vezes de você? Tem. Então. Os nossos maiores clientes são clientes recorrentes. E muitos clientes que vêm até nós são justamente por indicação. Porque isso que eu estou te falando germina, isso dá frutos em algum momento. Às vezes é cliente que chega e fala, Thaís, vou te indicar fulano, olha, compra. Eu já vi pessoas deixarem de comprar com amigos para comprar comigo, que não me conhecia. Gera essa indicação, né? Porque a indicação é tão boa, ela tem tanta base, ela tem tanta firmeza, que ele compra a firmeza do amigo e compra comigo, compra com a outra pessoa. Por quê? Porque é essa a verdade que as pessoas precisam. Eu tenho um pensamento, Ginês e Evânia, que às vezes é melhor perder uma venda do que perder um cliente. Porque quando eu faço uma venda na base de ocultação de informações, de mentiras, eu perco o cliente. Eu vou vender uma vez para essa pessoa, eu não vendo mais para ela. Agora, se eu deixo de vender, ela ainda assim faz esse investimento com outra pessoa e vê lá na frente e fala, poxa, a Thaís falou a verdade para mim. Aí eu ganho o cliente, porque na próxima vez essa pessoa não vai procurar a pessoa com quem ela fez o investimento anteriormente, ela vai procurar quem falou a verdade para ela. Perfeito. Agora eu quero falar um pouquinho do mercado. Você fala essa percepção tua hoje, né? Claro, com base na carteira de clientes, na recorrência que a SFT tem. O que as pessoas estão buscando hoje para morar, por exemplo? Vou falar de hábito de consumo, da tua demanda. As pessoas querem o quê? Apartamento? Casa? Que perfil de imóveis elas estão buscando? Eu vejo que o perfil aqui em Dourados, os perfis eles mudam muito, né? Eu já precisei viajar muito para fazer vendas em outros estados, em outras cidades, mas aqui em Dourados eu vejo que as pessoas elas estão procurando perfis mais práticos. Antes, muitas pessoas procuravam casas muito grandes, faziam aqueles monumentos, terrenos absurdamente grandes. Hoje eu vejo que o douradense ele busca muito essa praticidade, esse conforto. Muito dentro de condomínios fechados, tem uma migração aí muito grande de pessoas que moram em bairros, estão se deslocando para dentro de condomínios, onde elas querem aí a segurança,
conforto, lazer, saber com quem os seus filhos estão brincando, poder viajar sabendo que a sua casa está lá segura. E essa mudança de pensamento das pessoas, porque antes era tudo muito grande, tudo muito exposto. Agora não, as pessoas estão procurando ambientes menores, mais práticos, mais funcionais, até porque as pessoas não querem hoje ter que estar se desgastando de falar, nossa, quem que vai limpar hoje minha casa? Eu não acho gente para arrumar. Aí a própria dona de casa, por vezes, tem aquela casa maravilhosa e ela tem que ficar ali limpando a casa, porque nem gente para trabalhar ela consegue. Então as pessoas, eu vejo que elas estão com esse olhar mais prático da vida, sabe? Mais simples também da vida, deixando o tempo que elas precisam realmente para aquilo que vai trazer mais qualidade. Então essa é uma tendência que você está observando. Sim. Não digo casas minúsculas, né? Não, sim, não é esse o perfil, mais não. Praticidade. Mas a praticidade de uma casa mais funcional. Você acha que isso vem mudando agora na atualidade ou já vem começando já há alguns anos? O seu cliente de 10 anos atrás, ele tem o mesmo pensamento do cliente de hoje? Não, são pensamentos muito diferentes. A SFT, ela tem muitos clientes que têm casas maravilhosas fora de condomínio, e justamente a queixa delas é essa hoje. É muito espaço, ocupa muito lugar, ocupa muito, demanda muita energia. Então eles não querem, eles querem realmente... sobrando casa aqui. Tá sobrando. Pelo amor de Deus, Thaís, vê alguma coisa aí boa pra gente, funcional e que funcione e atenda a minha família. E sempre há uma troca, né? E sempre há aquele cliente que às vezes ele está numa casa menor e que quer ir para um condomínio fechado, numa casa maior. Então tem também esse cliente que também está nessa transição, né? Tem. É um mercado que se movimenta muito, né? Ele não estagna, né? Não, o mercado ele não para. A gente percebe que o pessoal que já realizou geralmente o sonho da casa própria, que tem aquela casa menor, aí passa a desejar uma outra casa, mas aí já não é mais um sonho, é um desejo. Aí ele migra para uma casa maior, uma casa aí que vai atender, né, a família ou a futura família que essa pessoa está construindo. Tem muito essa diferença de quem está em muito grande, querer algo mais compacto, algo menor, e quem está em algo menor aí migrar para os condomínios porque traz muita qualidade de vida e para algo maior. Nós falamos um pouquinho de comportamento do cliente aqui agora, tentando entender pelo mercado imobiliário. De quando você chegou em Dourados? 8 anos, né? Sim. 8 anos. Para agora, como que você enxerga a cidade do ponto de vista de oportunidade imobiliária? Dinês, era assim, tá assim, e eu tô enxergando isso lá na frente, porque você com certeza já aprendeu a ler o mercado. Me fala um pouquinho da tua perspectiva para Dourados e região. Dinês, Dourados é uma segunda cidade maior do estado, né? É uma cidade que recebe muitos novos moradores anualmente. Eu tenho uma perspectiva muito boa para o mercado imobiliário. Dourados, na minha percepção, é uma das melhores cidades para você estar investindo nessa área, né? Na área de construção, na área imobiliária mesmo, porque é uma cidade que está em expansão, é uma cidade que tem muitos projetos de grandes empresas para virem para cá. Então, as pessoas que realmente conseguem aí se programar, trabalhar, para conseguir estar fazendo esses investimentos iniciais, essas pessoas com toda certeza elas têm muito a ganhar financeiramente com isso. Não esperar o tempo passar, não esperar o tempo correr. É já iniciar, é começar. As projeções para Dourados é de crescimento e muita gente por vezes reclama do mercado, só que o mercado ele é sazonal mesmo. Tem uma época que ele está um pouco mais parado, um pouco ele está mais em movimento, mas no geral a cidade de Dourados ela tem um potencial gigantesco de crescimento na área imobiliária. E quem começa agora, começa melhor, né? Com toda certeza. Quem tem esse olhar de empreender, de crescer, investindo nesse momento, não esperando, ganha muito mais, tem muito mais retorno financeiro aí. Quando o mercado é bom, né? Tem um amigo meu que falava assim, ó, o melhor momento para investir foi ontem, mas hoje também é bom. Né? Exatamente isso. Não é isso? Exatamente. Às vezes o pessoal fala, não, mas o ano que vem eu vejo, mas gente, o ano que vem já mudou. Já mudou. O negócio é dinâmico. Não espera para começar. Gente, eu vi, olha, por Deus, assim, pessoas
que 10 anos atrás tinha uma certa situação de vida, começou a construir uma casa, a primeira casa, com a ajuda do banco, porque a pessoa constrói com a ajuda do banco e vende, né? Tem gente que hoje está construindo mais de 100 casas no ano. Essa teoria de ter que esperar, para mim, é exatamente o que faz as pessoas pararem na vida e não evoluir. Cara, quer começar? Aproveita que o mercado de Dourados é um bom mercado para se construir, é um bom mercado imobiliário e começa, não espera não. O mercado imobiliário de Dourados, né, é notoriamente conhecido como bastante aquecido, né, Ginês? Exato. Eu penso por mim, se há 10 anos atrás eu tivesse comprado 10 terrenos, hoje eu já ia ser milionário. Porque a valorização aqui é muito altíssima. boa, né? Essa valorização ainda continua ou existe uma certa saturação? Eu posso comprar hoje 10 terrenos hoje, que daqui a alguns anos eles vão supervalorizar como foi de 10 anos para cá? A sua pergunta é muito interessante porque ela exige um estudo de região. Qual é a região que essa pessoa quer investir? Se um cliente chegar para mim e falar, Thaís, eu quero investir em região A para ganhar dinheiro, não é o meu conselho. Ele quer investir, ele pode investir, mas o meu posicionamento é, olha, essa região não vai valorizar, você não vai talvez ganhar o que você poderia ganhar. Interessante. Né? Por isso que é bom ter um bom corretor do seu lado, tá vendo? Onde eu vou investir? Onde eu vou investir? Qual que é o seu objetivo? É morar, é investir, né? O lugar onde você aplica o seu dinheiro é o que vai fazer a diferença para você saber se você vai ter retorno ou não. Tem regiões que em Dourados já estão de fato saturadas, elas não vão crescer, elas não vão expandir ou valorizar tanto, né? Mas agora tem outras regiões que estão vindo aí que a tendência é ganhar preço, é ganhar valor. Normalmente o mercado imobiliário sempre tem valorização, mas tem, pela tua resposta, tem regiões ou áreas ou segmentos que têm uma projeção maior de valorização. Sim, Ginês. Olha, e é inquestionável isso. É inquestionável. O lugar que você vai colocar ali o seu rendimento vai fazer toda a diferença. Tem gente, por isso que a Ivânia falou, é interessante. Para que você quer comprar? Você quer comprar para investir, para morar? Porque às vezes se for para morar, tudo bem, a pessoa ela gosta daquela região. Dourados é uma cidade muito bairrista, que a gente fala, né? Às vezes a pessoa ela quer ficar naquele bairro, quer morar naquele bairro, tá tudo bem, ela compra e mora naquele bairro. Mas pensando em crescimento e expansão financeira, faz diferença sim as localizações que você escolhe para você investir. Muito bem respondido. Perfeito, perfeito. Olha, nós estamos indo para a nossa fase, para a nossa parte final, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Talvez a Ivânia tenha outras, né? Sim. Talvez a Ivânia tenha outras, mas é a questão do mercado imobiliário ainda. Você avalia hoje, eu acho que dificilmente você vai responder coisas diferentes, mas o imóvel hoje continua sendo um bom investimento do ponto de vista, talvez, de uma economia não tão aquecida, talvez de incerteza política, talvez a gente vê tanta notícia ruim de bancos, né? Tá aí o Banco Master que não deixa a gente mentir, né? E outras empresas também que às vezes dão problemas. O imóvel, né, sempre acaba sendo um investimento seguro para as pessoas que falam, olha, na dúvida, invista em imóvel. Qual que é a tua leitura sobre isso? Eu iria responder exatamente isso para você. Talvez não seja o ápice do investimento de uma pessoa, né? Não seja aquilo que vai dar mais retorno, mas com toda certeza ele é um investimento mais seguro. Não tem um investimento que na minha percepção é tão seguro quanto você investir em imóveis. Vou trazer um exemplo de um cliente nosso. A gente estava com um cliente que ele estava com uma média de 1.300.000 para investir e há uns 4 anos atrás teve um salto da bolsa e muita gente perdeu dinheiro, né? E ele falou assim, eu não sei onde que eu invisto, eu quero muito comprar uma casa, essa casa estava de 1.900.000, a mulher fez a 1.300.000 para ele. Já era uma oportunidade, né? Já era uma oportunidade, inclusive você conhece o cliente. Ele falou, olha, não vou comprar, não vou investir, vou aplicar o meu dinheiro na bolsa. A gente parou o carro e falou, olha, não faz isso.
Essa mulher baixou o valor essa proprietária baixou o valor desse imóvel, investe nesse imóvel, esse imóvel você consegue vender ele em 1, 2 anos a 2 milhões e 200. E ele falou, eu não iria fazer isso, mas vocês falaram com tanta verdade que eu vou fazer. Passou mais ou menos, e ele comprou a casa. Comprou por 1.300.000. 1.300.000. Passou 40 dias, ele ligou, na época, ele ligou pro André, ele falou, André, eu tô ligando para te agradecer, porque teve um salto, a bolsa caiu, perdão. O mercado, né? O mercado caiu. Mercado. Se eu tivesse investido meu dinheiro, eu teria perdido 40% do meu dinheiro investido. Daria R$500 mil. R$500 mil. Mas como eu investi no imóvel, meu patrimônio está ali seguro. Então, assim, sem sombra de dúvidas, os imóveis são os investimentos mais seguros que qualquer pessoa tem para estar realizando. Você deu um exemplo aí fundamental. Thaís, quando você olha para tudo que você construiu através da SFT Imobiliária, e quando você pensa em legado, né, do que quer deixar através do que você construiu através da SFT, o que você pensa? Porque você vem construindo a sua trajetória, posicionando mulheres dentro dessa área, né? Você vê aí a sua imobiliária 90% um legado de corretoras, mulheres que estão desbravando um mercado que notoriamente sempre foi conhecido por homens, né? Então Sim. Você tem uma trajetória muito linda dentro da SFT. Evânia, o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse como legado para as pessoas que estão com a gente, convivem com a gente, faz negócio diretamente com a gente, é que é tanta coisa a gente passa na cabeça. E eu quero trazer muita verdade aqui, não algo bonito de ser dito. Eu espero deixar realmente essa semente de que o bom existe. O comprometimento, a ética, a gratidão, a lealdade, elas precisam ser plantadas no coração das pessoas, porque o que faz a diferença é quem nós somos, não apenas o que nós proporcionamos para as pessoas, né? E eu poder deixar essa semente no coração de cada pessoa que cruza o meu caminho, que passa pela SFT, essa boa experiência de respeito. A gente preza muito pelo respeito com as pessoas, com os proprietários, inquilinos que a empresa tem, os clientes, compradores que a empresa tem. A gente deixar essa semente de respeito pelo outro, do comprometimento com o outro, em algum momento ele frutifica. Então, se eu puder passar por essa vida deixando, não só pela SFT, por Dourados, mas deixando aí sentimentos de grandeza e de verdade para essas pessoas, eu vou estar muito satisfeita, porque da vida a gente não leva nada, não é verdade? O que a gente leva? A gente leva quem a gente foi, e o que a gente deixa? Exatamente a mesma coisa, a gente deixa quem a gente foi, o quanto nossa vida impactou cada pessoa. E que mensagem linda pra gente encerrar essa primeira edição. O bom sempre existe, o bom permanece, né? A gente, ao decorrer da entrevista dela, né, e ela falou que já passou por momentos que ela pensou em desistir, né? Momentos da alta competitividade, né, e da rasteira. Exato. Mas olha a lição que ela vai deixar, né, que mesmo passando por tudo isso, o bom permanece. Sim. Né? Então você passou por todas as suas dificuldades, né, galgou a sua trajetória, deixando uma mensagem que é o bom que vai permanecer. Mensagem linda pra gente encerrar essa primeira edição, hein, Ginês? Muito, Evânia. A Thaís colocou aqui pra gente hoje que a empresa pode e deve ser humana, deve ter respeito, deve tentar entender, decifrar o que os clientes querem, o que eles precisam, né? E não, claro, tudo é negócio, empresa faz negócio, mas quando você faz negócio com valores, eu acho que talvez tenha sido esse o motivo, ou é o motivo que você encontra propósito para continuar todos os dias.
É verdade. Porque desafio sempre vai ter. Correto? O que nos diferencia, né, é quem nós somos diante de cada dificuldade, né? Exato. O somos de ser. Você pode ver que ela não mente na fala dela, no propósito dela. Realmente tem muita verdade em tudo que você trouxe aqui pra nós. Porque ela não se contradiz, né? Não se contradiz em nenhum momento. Agora, sim, a Thaís estava preocupada com a entrevista, né? Ela estava, eu tô nervosa, eu acho que eu não vou dar conta, e nos deu uma aula. E eu tenho convicção, Thaís, de que a gente não poderia ter encerrado melhor nossa primeira temporada, porque você trouxe hoje pra gente uma visão de empresária, mas com um olhar de um ser humano incrível, né? Eu já te falei que virei seu fã aqui hoje na entrevista, mas assim, hoje quem olhar a SFT vai saber o quanto de valor tem lá dentro, nos negócios, no trato com as pessoas. Então, muito obrigado por você ter sido assim tão sincera e abrir o coração para essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E mais uma aula, né? Mais uma aula. Então, obrigado, tá? Quero encerrar dizendo que eu também sou fã, né? Mandar um abraço pro seu irmão, pro André. Espero que ele esteja nos assistindo. Sou fã. Acho que eu sou fã número 2, porque você é número 1. Eu sou número 1 pra você, porque você é irmã. Mas conheço a história desse menino, chamo ele de menino porque tenho ele como um menino no meu coração. Eu sou muito fã, admiro muito. E agora, né, mais ainda, através da sua história, que eu não conhecia tão a fundo quanto a dele, porque né, eu conheci a história dele primeiro. Então, parabéns pela trajetória de vocês. Gente. Parabéns por tudo que vocês vêm conquistando e trazendo para o mercado imobiliário de Dourados. Olha, eu também não posso deixar de agradecer o convite de vocês. Gostei muito de te conhecer, Ginês. A Ivânia e o Cris foram uma das primeiras pessoas que abriram as portas para a gente aqui em Dourados, então tem muito deles também na SFT. Uma das primeiras empresas parceiras que nós tivemos foram eles. E é muito bonita e é muito honroso essa ideia que vocês tiveram de mostrar quem são as pessoas por trás da empresa, mostrar a sua história, a sua trajetória, ver que existe sim muita luta, existe preço, existe sangue ali, né? E trazer isso para as pessoas é uma forma de inspirar as pessoas também, e acaba sendo algo muito grandioso para quem vai assistir, para quem vai receber o trabalho que vocês estão realizando em mostrar tantas superações que as pessoas têm capacidade aí de romper. Parabéns pelo trabalho. Eu acredito muito que é um trabalho de verdade, abençoado muito por Deus, porque é isso que a gente precisa no final das contas, né? Da bênção de Deus, para que as coisas deem certo e elas fluam aí da melhor forma possível. Parabéns. Amém. Muito obrigada, amém. Recebemos essa bênção. Amém. Thaís, obrigado, tá? Olha, então assim a gente vai finalizando com a história da Thaís Terra. Que história, né? Que história. Que visão de negócio, que visão de vida. E antes de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, eu quero agradecer muito vocês de casa. Sem vocês de casa, sem os parceiros, sem as pessoas que gostam de boas histórias, que gostam de empreendedorismo, que gostam de negócio, mas que gostam de histórias humanas, o Vitrine tem essa missão, né, de tentar extrair um pouco da visão das pessoas, não só da visão do empresário, mas a visão do ser humano, a visão das pessoas sobre a vida, sobre negócios. E foi um privilégio para mim, aqui pela Massa, desenvolver esse projeto junto com a Ivânia da Celebrar. Eu já acompanhava a Ivânia há muito tempo, tenho uma admiração muito grande por ela, pelo Cris, que é o marido dela, e são profissionais que se pautam pela ética no mercado, que trabalham muito. Muita gente pensa que a gente não trabalha muito, né? Que trabalham muito pelo mercado de forma ética, de forma responsável. E a Ivânia me ensinou muito nesse projeto, com o compromisso dela de entregar. Não, Ginês, nós temos que entregar isso, temos que entregar qualidade, temos que entregar visibilidade, temos que entregar retorno, temos que entregar posicionamento. Então, para mim, foi uma experiência incrível, Ivânia. Eu quero te agradecer aqui de público por todos os ensinamentos também. A admiração é recíproca, viu, Ginês? Foi uma alegria trabalhar com você. Eu te agradeço pela insistência, porque o Ginês está desde o ano passado, viu? Thaís, Ivânia, vamos fazer um negócio junto. Vamos, mas o quê? Ele não sei, mas a gente vai. Então, a gente foi amadurecendo esse projeto, aí veio o Vitrine de Negócios,
né, trazendo o ecossistema da Celebrar para dentro da Massa FM. Para nós foi uma alegria. Estou muito satisfeita com o resultado, com tudo que eu tenho ouvido das pessoas a respeito deste projeto. E eu tenho certeza que é só a primeira edição de muitas que virão ainda. Da segunda temporada, inclusive, quero o André, viu? O André da SFT, vamos Já manter. Imagina, trazer ele aqui. A gente tem uma lista de espera aí de convidados para essa próxima edição. Vai ser uma alegria retornar em agosto aqui na sua casa, com você novamente. Como diz a Thaís, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado, Ivânia. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Thaís. De todo o coração. Vamos fechar? Vamos fechar agradecendo então nossos convidados? Vamos lá. Vou começar aqui então citando Colmeia Imobiliária, a Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, a Demicon, Mude Imobiliária e Grupo Piena. Agradecemos também a São Bento Incorporadora, a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Marquesana Marcas e Patentes, a SFT Imobiliária e a eForte Incorporadora. Com certeza esses nomes foram fundamentais, né, para que este projeto se tornasse realidade. Nós somos muito gratos a todos vocês. E agradecer também ao nosso amigo Rodrigo Pirola, que é a parte que você não vê, mas ele está ali na mesa, cuida do áudio, cuida da imagem, cuida das edições. Então, obrigado também ao Rodrigo Pirola, grande profissional da comunicação. Fechamos? Fechamos. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.